Olá, amigos, boa tarde, saudações alvinegras. Estamos iniciando aqui mais uma opinião geral nesta quarta-feira, hoje, dia 8 de julho de 2020. Vamos falar um pouquinho das coisas que estão acontecendo no futebol, no Santos Futebol Clube, essa possibilidade do retorno do Campeonato Paulista para o dia 22 de julho, onde a Federação Paulista de Futebol, através do seu presidente e de toda a comissão que compõe os homens do departamento médico, as pessoas que estão envolvidas aí com a federação, acabaram marcando, né, e fizeram todo um protocolo para entregaram para o governador João Dória, para que o governador pudesse liberar o retorno do Campeonato Paulista para o dia 22 de julho. É bem provável que isso deva acontecer, porque da maneira como foi elaborado esse protocolo, é um protocolo cheio de seguranças, onde os jogadores, a comissão técnica, todos aqueles que estarão envolvidos na competição vão ter total segurança, pelo menos ali no entorno, né, na preparação do jogo, a chegada dos jogadores, o banco de reservas, as pessoas que estarão envolvidas no evento foram divididos por cores, laranja, amarelo, vermelho, enfim. Esse protocolo vai proteger os jogadores da partida e também aqueles que vão trabalhar, como a imprensa, né, o número reduzido de pessoas da imprensa, o pessoal que vai trabalhar, os vaqueiros, todo aquele movimento todo que a gente tem no campo, tudo mais reduzido para que a segurança possa ser mantida e aí o campeonato retornar. É bom lembrar que restam 2 rodadas para a fase de classificação, para a fase do mata-mata. Aí depois entra naquela fase de um jogo só, né? Por exemplo, se o Santos, que já está praticamente classificado, vai ter somente mais 2 partidas, mas vai ficar em primeiro lugar, a primeira partida seria na Vila contra a Ponte Preta. Bem provável que a Ponte seja a equipe que vai se classificar e o Santos automaticamente estaria disputando aí essa classificação para a próxima fase com a Ponte Preta. Passando por essa fase, né, nesse mata-mata, onde vão se enfrentar dentro do grupo, aí cruza na chave, e o cruzamento da chave, o Santos deve pegar o São Paulo deve se classificar no seu grupo também, e o Santos enfrentaria o São Paulo, e aí quem ganhar vai para a final do Campeonato Paulista. Então, está tudo elaborado, está tudo perfeito, esperamos apenas a aprovação do governador para que o campeonato possa retornar, porque é bom lembrar, o campeonato começando no dia 22, o curto espaço de tempo que tem para o início do Campeonato Brasileiro, que já está determinado, dia 9 de agosto começa o Campeonato Brasileiro e não tem volta. A federação já recebeu todas as orientações do Brasileirão, os clubes que participaram da reunião, os 40 clubes, tanto da primeira divisão como da segunda, acabaram aceitando o dia 9 de agosto como retorno ou início do Campeonato Brasileiro. Então agora é só colocar em andamento, aprovar o que vai acontecer em São Paulo e depois a discussão vai ficar no posicionamento de cada estado, em cada cidade, como está no momento a cidade, se a cidade está na cor vermelha ou na cor amarela, dependendo da situação, pode mandar o jogo em outra cidade, vai ter a transferência, tudo isso já foi definido. E uma coisa legal que acabou acontecendo agora, vai ser o número de alterações que poderão ser feitas no campeonato, né? A determinação agora da CBF é que os clubes poderão mexer durante a partida em 5 alterações, vai ter 5 substituições ao longo do jogo. E é isso daí, para quem tem plantel forte, para quem tem time forte, quem tem o banco forte, vai ser uma coisa fantástica, né? Porque você não vai perder a qualidade na troca. Já pensou você trocar 50% do time? O goleiro e 5 do meio campo, né? O goleiro está lá tranquilo, mas você vai mexer em 5 jogadores do meio campo, 5 jogadores do time, né? Daqueles que estão dentro do campo. Para quem tem plantel, para quem tem time forte, né? E a gente pode começar a contar, né, nos dedos, que é a equipe que tem um plantel forte, que tem jogadores do banco à altura daqueles titulares. Você começa a fazer uma análise do que pode acontecer nesse Campeonato Brasileiro. Quem é que vai levar vantagem com relação a isso? É só na hora de analisar qual é o time que está montando fortes equipes, com grandes contratações, e aí como é que fica o Santos, né? Será que o Santos hoje tem um plantel à altura
dos titulares com os reservas, na hora que o Gesualdo pretender fazer alguma alteração, normal ele faz, né? São 3 alterações que ele vem fazendo costumeiramente, mas agora tem mais 2 que ele pode fazer, então vai depender da quantidade e da qualidade que ele tem em mãos para fazer qualquer tipo de troca, para tentar mexer na equipe aí, porque você mexer em 5 posições, você pode alterar totalmente o jogo, né? Pode alterar totalmente o clima da partida. Então vamos ver como é que vai ficar. Bom, vamos falar um pouquinho da situação do Santos. O Santos voltou aos treinamentos. A grande novidade, sem dúvida, foi a presença dos jogadores que estavam com o Covid, né? E aí ficou aquela liberação, será que volta, não volta? E o Marinho era um deles. O Marinho foi liberado, fez exame, está curado, sem problema nenhum. Voltou aos treinamentos e voltou com muita força, né? Vontade de retornar aí ao campeonato. E ele mesmo falou que está criança, querendo participar logo dos jogos e tal. E aí a pergunta que não quer calar: como é que esse time vai se comportar no retorno do campeonato? Será que esse time está preparado para voltar no mesmo nível que terminou? Quando o Santos vinha bem no Campeonato Paulista, vinha pontuando na primeira colocação, o time estava motivado, estava embalado, o Gesualdo já estava conseguindo colocar em prática aquilo que ele veio fazer no Santos, né? Alterar algumas coisas, o posicionamento do time, a maneira da equipe jogar. Ele mexeu no esquema tático que anteriormente era do Sampaoli, mudou a equipe, não tinha aquela intensidade de jogo, né? Time mais equilibrado, meio campo, defesa e ataque, com uma formação diferenciada, e a equipe vinha bem. Agora, com essa parada de quase 90 dias, como é que esse time vai se comportar no retorno? Será que vai ter a mesma pegada? Será que a equipe vai ter o mesmo entusiasmo do início do Campeonato Paulista, com aquela motivação? Ou os problemas que vem envolvendo o Santos hoje nessa administração, porque os jogadores não estão satisfeitos com aquilo que a diretoria fez com relação à diminuição do salário. Isso está claro, a gente vê que os jogadores não ficaram satisfeitos. E não bastasse isso, não houve nenhum tipo de acordo. Eles estão tentando conversar, a diretoria está tentando devolver os jogadores de alguma possibilidade futura que possa acontecer numa entrada de justiça para pegar o passe. Isso pode acontecer. Hoje está tudo bem, né? Está passando o tempo, o Santos está depositando 30%, 30%, 30%. Só que a legislação é clara, né? É uma coisa totalmente diferente da lei trabalhista com a lei do futebol. As leis são diferentes e o jogador pode, sem dúvida nenhuma, correr atrás dos seus interesses. Se todo mundo achar, ou pelo menos aquele que possa ter uma proposta agora, nessa abertura de janela, um desses aí, Marinho, Soteldo, chegar e falar, pô, eu vou entrar na justiça porque o Santos não me pagou o que deveria ter pago, reduziu demais, não teve acordo, foi de livre e espontânea vontade, unilateral, e numa dessas o jogador pode pedir o seu passe, entrar na justiça para pleitear o passe, vai saber o que pode acontecer. Tudo pode acontecer no futebol. Então, a gente fica preocupado com essa maneira que foi tratado o problema da pandemia e do jeito que o Santos tratou a igualdade com os jogadores em termos de pagamento de salários. E é isso aí, tá muita gente falando, porque quando você vê um dirigente do Santos comentar, na maioria das vezes eles falam, não, tá tudo tranquilo, os jogadores estão entendendo a situação. Só que por trás, quando acaba a conversinha do dirigente, o jogador fica criticando e metendo pau, sabe? Metendo pau, critica mesmo, critica para todo mundo que está acompanhando. O jogador é assim, na frente fala uma coisa, por trás já começa aquele tumulto. A diretoria pecou, a diretoria fez aquilo, não gostei daquilo. Isso acontece no futebol. É a pura verdade que isso a gente vê toda hora dentro do futebol. O jogador quer saber do lado dele, porque na hora que o clube tiver que mandar o jogador embora, manda e não quer nem saber. E o jogador pensa da mesma maneira. Então eu tenho que ver o meu lado. O jogador pensa nele, não pensa no clube. Hoje, então, mais ainda, porque ninguém tem amor à camisa, tem amor ao dinheiro. Então, na hora que aperta o calo, meu amigo, o jogador corre mesmo e sai para cima da diretoria. Quando ele vê que a situação fica boa para ele, ele vai buscar os seus direitos. E é por isso que o Conselho Deliberativo está preocupado com isso. E as pessoas que cuidam da parte administrativa e também da parte jurídica estão preocupados no que pode acontecer em termos de ações que o Santos pode ter e pode até perder jogadores. Bom, com relação ao Lucas Veríssimo, o presidente deu uma matéria numa televisão de São Paulo
e disse claramente que ele não recebeu nenhuma proposta do Lucas Veríssimo, mas que se chegar do jeito que está a situação do clube, ele vai pensar em vender. Bom, o empresário do Lucas Veríssimo já taxativamente falou que tem uma proposta agora de um clube inglês que quer dar 7,5 milhões de euros pelo Lucas Veríssimo, que daria aproximadamente quase 60 milhões, 50 milhões e pouco ali. Esse valor aí, o Santos pega, abraça na hora. Agora, fica essa dúvida no ar. Muita gente está criticando essa venda, porque o Lucas Veríssimo, sem dúvida nenhuma, é um zagueiro que tem um potencial muito grande, e ele não foi vendido para o Atlético Mineiro. Vocês se recordam? No início da temporada, o Atlético Mineiro ofereceu 10 milhões pelo Lucas Veríssimo, e o Santos não aceitou, não quis vender, fez aquele acordo, aumentou o salário do Lucas Veríssimo. Não foi isso que aconteceu? E agora eles estão oferecendo 7,5 milhões e o Santos vai pegar, o Santos vai abraçar. Por quê? Porque a diretoria hoje, trabalhando errado do jeito que está trabalhando, está se desfazendo do patrimônio, está vendendo os principais jogadores, ou pelo menos um jogador que poderia ser valorizado no ano que vem, mas como fez tudo errado esse ano, né, não teve a condição de administrar o clube direito, cheio de dívida do jeito que o Santos está, tem que se desfazer do patrimônio, tem que se desfazer daquilo que teve, e tem ainda em mãos, né? E o Lucas Veríssimo é um grande patrimônio que o Santos vai ter que vender. Então isso daí é uma situação que todo mundo está analisando. Reta final de ano de gestão, faltam apenas 6 meses para terminar a gestão do Pérez. O Pérez cheio de problema para resolver na FIFA, principalmente o do Kleber Reis, né? O Santos está aí louco para arrumar um dinheiro e ir lá e quitar a dívida para poder contratar e inscrever os jogadores. E aí fica gastando dinheiro com o que não tem. E não usa o que tem na base. O exemplo claro que a gente vem discutindo, apareceu agora, o diretor de futebol do Guarani disse que o Santos procurou o Guarani para contratar o Bidu, lateral esquerdo. O garoto é bom de bola. Eles estão pedindo 8 milhões pelo garoto, né? Tem 22 anos de idade. 8 milhões. Agora eu pergunto, e o Romário, que o Santos contratou, o Romarinho? Jogador que foi contratado para suprir a ausência na lateral esquerda, né? Chegou na Vila, não teve oportunidade. Na época que ele jogava lá no Norte, jogava muito bem, e aí o Santos contrata o jogador e não utiliza. Tem jogador da base que poderia subir agora, num momento como esse, porque o Jonathan é o titular. Você precisa apenas de um reserva que possa, quando entrar, dar conta do recado. Na base tem. Então por que a diretoria não usa agora esses jogadores ao invés de pensar em contratar e gastar dinheiro? Se não tem dinheiro para pagar nem o que está devendo hoje, vai querer fazer mais dívida. Para quê? Para empurrar tudo para frente? E aí contrata um jogador para quê? Se pode utilizar os meninos da base. Como agora está acontecendo, né? Ivonei, o Anderson Ceará, esses jogadores que são da base, que estão podendo ser utilizados agora, o Gesualdo falou, não, eu vou usar. Bons jogadores, né? Não vão sair não vou começar a trabalhar com eles. Por quê? Está perdendo alguns jogadores do meio, como o Evandro vai embora, e o Jean Mota ainda não se acertou com o Fortaleza. O Fortaleza fez uma proposta pelo Jean Mota, uma proposta que daria uma porcentagem esse ano, vai 30% do valor do que o Santos está pedindo, e o restante o ano que vem. E aí o Santos não aceitou. O Jean Mota ficou quieto, falou, bom, eu vou ver o que vai acontecer. Para o Jean Mota, tá de bom tamanho. Ele está aqui na Vila, está ganhando bem, né? Do jeito que está ganhando, paga ou não paga, mas recebe. E ele está quietinho aqui, né? Agora, a diretoria não poderia analisar direito e falar, não, Jean Mota, vamos te vender, porque você tem que ir, o Santos tem que diminuir a folha e vai entrar um dinheiro agora e lá na frente vamos pegar, porque depois você não vai pegar mais nada pelo Jean Mota. O Jean Mota já passou, é aquele jogador que deu certo num período com o Sampaoli e depois do outro período com o próprio Sampaoli não deu mais. Não foi mais titular, só foi titular no Paulista. O resto da competição acabou ficando fora. Então tudo isso daí tem que ser analisado. Esse é o momento que a diretoria está vivendo e os problemas que essa diretoria não está conseguindo resolver e está querendo colocar mais problema para dentro da Vila Belmiro. Então vamos ver o que vai acontecer agora com relação a esse problema. Da venda ou não do Lucas Veríssimo, se vai. Eu acredito que se bater o martelo dessa equipe inglesa que está oferecendo
esse dinheiro, como disse o empresário do Lucas Veríssimo, pode ter certeza que o Santos vai negociar o jogador e vai perder um baita de um jogador. Numa fase em que o Santos precisa de um time forte para disputar o restante do Campeonato Paulista e também o início do Campeonato Brasileiro. Agora, da maneira como está sendo conduzida a situação, ele vai ser negociado. E quem será o zagueiro? Companheiro do Luan Pérez, Luiz Felipe. E o Santos vai cair, né, a qualidade da sua zaga. Porque depois vai ter que subir um garoto para ser substituto ou do Luan Pérez ou do Luiz Felipe, né, e vai perder um grande jogador. Já perdeu, né, 2 esse ano aqui. O Gustavo Henrique e agora, provavelmente vai perder também o Lucas Veríssimo. Infelizmente, é isso que está acontecendo dentro da diretoria do Santos. Esses são os problemas que a gente está vendo que está acontecendo e a situação é essa. Bom, com relação à eleição, eu vou só citar rapidamente, teve essa reunião aí envolvendo as 2 comissões agora, a que vai cuidar das eleições desse ano, né, um grupo que já foi formado pelo Conselho Deliberativo, e o outro grupo que vai analisar o voto à distância, se tem ou não condições de acontecer isso nessa eleição. A discussão está aberta, a diretoria do Conselho, né, a mesa do Conselho, juntamente com essas comissões, já estão analisando, principalmente na secretaria, para saber como é que está a situação dos sócios, aqueles que têm direito a voto, como é que está a situação deles, a documentação, se está tudo em ordem, se fizeram uma checagem para ver se todos os associados estão em dia e os associados são verdadeiros, porque já teve sócio fantasma no Santos, né? Vários já pegaram vários problemas, então o voto à distância é um perigo por causa disso e precisa ter toda a segurança para você ter uma eleição honesta, uma eleição séria, sem nenhum tipo de problema. Então, isso a gente vai debater mais à frente, nós vamos falar mais a respeito disso, mas o mais importante é que as coisas estão caminhando. Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez e pode ter certeza que tem muita coisa que vai acontecer aqui até o final do ano e a gente vai trazer tudo isso para os amigos aqui que acompanham Opinião Geral. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!